Nós temos hoje uma situação de uma empresa, e eu ouvi esse argumento com muita frequência, uma empresa bilionária com uma população que pode ficar empobrecida pelo alto preço dos combustíveis que a Petrobras não segura, até pela lógica da política livre de preços que ela tem. Piotr, deixa eu fazer 2 contrapontos às opiniões que eu considero muito ponderadas do ministro Aldo Ribeiro. Em primeiro lugar, estatal de petróleo hoje existe apenas em país subdesenvolvido. Todos que ele mencionou ali são subdesenvolvidos. Nenhuma das 7 maiores nações ricas do mundo controla estatal de petróleo. Por quê? Porque já passou a época de ter estatal de petróleo. Os Estados Unidos foram, durante décadas, o maior produtor mundial de petróleo, voltaram a ser agora com o tight oil, né? E nunca houve uma Petrobras americana. Foi sempre o setor privado que gerenciou, comercializou, explorou, fez tudo, né? Pesquisa e tudo no setor privado. E os americanos são muito mais prósperos do que nós, né? Que temos uma empresa estatal. Segundo lugar, aí eu acho que é uma questão técnica, se você me permite, ministro, existe uma lei econômica já aprovada há décadas que se chama Lei do Preço Único. Por essa lei, não é uma lei pública, né? É uma lei de mercado, é uma lei provada pela teoria, que diz o seguinte: excluídos os custos de transporte e as tarifas de importação, o preço de uma commodity é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Isso está provado, reprovado. Tá? Segundo lugar, o seu raciocínio de que a Petrobras dolariza o preço do petróleo, ele se aplica ao trigo, ao milho, ao frango, ao suco de laranja, não é? Ao porco, enfim, a todas as commodities que o Brasil produz e que são transacionadas nos mercados internacionais. E quando o preço aumenta nos mercados internacionais, e comparado com o preço do dólar no Brasil, aumenta também no mercado interno. Por exemplo, o pãozinho já está mais caro do que estava antes da pandemia. E ninguém faz essa comparação de dolarização do pãozinho, né? Porque é a realidade, certo? Então, eu acho que essas coisas têm também que ficar claras, certo? Eu acho que para o país, ou melhor, e continuo, e digo isso com muita convicção, o melhor para o país é uma Petrobras privada. E claro, né, isso terá que ser feito com muito cuidado para não transferir um monopólio estatal para um monopólio privado, aí ficaria pior do que antes. Existem experiências mundiais muito bem-sucedidas de privatização, né? Nós temos uma experiência bem-sucedida no Brasil de privatização de um monopólio, que é o da Embraer, e a Embraer, depois de privatizada, se tornou a 3ª maior produtora mundial de aviões. Aliás, uma coisa interessante, se você olhar todos os grandes casos de privatização havidos no Brasil, desde os anos 90, em todos, sem exceção, a empresa cresceu mais, pagou mais salário, pagou mais impostos e ficou mais relevante. Exemplos, além da Embraer, a Telebrás, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? E várias outras, né? A Vale do Rio Doce é uma potência mundial e não era quando ela era uma empresa estatal. Portanto, tem uma coisa que tem que ser debatida sem paixões, ela tem que ser debatida com base na informação. Agora, desculpa, eu falei tanto que esqueci a sua questão. Mas eu volto a esse ponto porque eu quero ouvir o ministro, por gentileza, o ministro Aldo Rebelo, sobre essas suas ponderações também. Ministro, até porque o ministro Maílson citou aí várias empresas que foram privatizadas e elas tiveram um ganho de escala e também de importância econômica para o Brasil, inclusive. É claro que há exemplos em que as privatizações foram benéficas, seguindo aquela ideia do economista inglês, do Keynes, que o Estado deve cuidar daquilo que ninguém está cuidando. E uma dessas áreas é exatamente a área de petróleo. Nós não teríamos uma segunda refinaria no Nordeste para concorrer com a refinaria que hoje é de uma empresa, de um fundo soberano dos Emirados Árabes. Nós teríamos aonde essa empresa? Então você transfere para uma empresa privada, não apenas a refinaria, você transfere o mercado, você não ofereceu uma empresa
que vai encontrar um concorrente no mercado. Ela encontrou um mercado cativo, todo o Nordeste. Os dutos, os equipamentos, tudo isso caiu na mão de uma empresa privada. E essas empresas privadas, dependendo do setor, as primeiras medidas que elas tomam para reduzir custo, aumentar o valor para os acionistas, é um processo de demissão na área de manutenção. Isso aconteceu, por exemplo, nas empresas de eletricidade, onde também acontece uma espécie de monopólio natural. Não se pode comparar empresa de petróleo, empresa de eletricidade, com uma siderúrgica. Siderúrgica você tem várias, você tem Volta Redonda, você tem a COSI, Potinha, você tem as de Minas Gerais, você tem várias concorrendo. No caso de empresas de eletricidade, você tem uma que gera, outra que transmite, e quando você privatiza, o resultado tem sido, a regra tem sido essa, o aumento das tarifas e a piora nos serviços, a queda de energia, a demora na assistência, tudo isso é uma realidade no nosso país. E na área do petróleo, não tenha dúvida. Você vai privatizar as refinarias, você acha que vai abrir uma nova refinaria para concorrer com essas refinarias que estão aí? Não, evidentemente que elas vão estabelecer um monopólio, vão aumentar o preço que cobra pelos derivados que distribui, gasolina, diesel e outros, e naturalmente vão reduzir a qualidade do serviço. É isso o que acontece. Por essa razão que nós, se nós fôssemos uma economia como a dos Estados Unidos, onde 4 ou 5 grandes empresas não detêm apenas o mercado dos Estados Unidos, do mundo, se espalham pelo mundo inteiro, como uma Shell, uma Esso, elas ainda têm também muito petróleo próprio pelo mundo afora para extrair. Se nós tivéssemos a situação dos Estados Unidos, se nós fôssemos uma potência imperial, que tivéssemos o mercado do mundo inteiro, esse raciocínio eu acho que seria válido. Mas como nós somos uma empresa de um país em desenvolvimento, cujo mercado se restringe ao mercado nacional, que teve que fazer sua própria tecnologia, que teve que buscar seus próprios caminhos, eu acho que privatizar é entregar a um possível monopólio privado o consumidor brasileiro, que já paga preços incompatíveis com a renda do brasileiro. Você imagina que, se privatizar, esses preços vão diminuir? Vai acontecer como na Bahia, como na eletricidade. Todos eles vão aumentar.